Pronto? Gravando? Olá, mamães! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo por aí. Para você que está chegando a primeira vez aqui nesse vídeo, nesse canal, quero te dar as boas-vindas ao nosso canal Gestação Respeitosa para uma Maternidade Consciente. Meu nome é Gabriela Panzerini, eu sou mãe do Lucas, de 2 anos, e educadora parental, formada pela Escola de Educação Positiva com muito orgulho. E quero te dar boas-vindas nesse vídeo de hoje e também no nosso canal. Seja muito bem-vinda! E o nosso objetivo com esse canal é trazer informação, conhecimento, desenvolvimento pessoal para as mães e sim mostrar que a maternidade pode ser muito leve, muito mais leve e consciente. E o tema desse vídeo de hoje é como que nós podemos ter um parto respeitoso. Exatamente. Afinal, o que é ter um parto respeitoso? Será que ter um parto respeitoso é ter o nosso bebê na banheira? Será que ter um parto respeitoso é ter um parto normal? Então, será que ter uma cesárea não é um parto respeitoso? Cesárea é parto ou não é? Como que eu posso promover ter um parto respeitoso? Bom, realmente, as pessoas confundem por conta, primeiro, desse termo ser um termo muito novo e pouco usual, né? Pelo menos nos dias de hoje ainda. Mas as pessoas confundem, acham que parto respeitoso tem que requer, né, ali alguns checklists. E não é por aí. Eu vou te contar por quê. Eu quero também te contar por que que um parto respeitoso pode sim facilitar no seu puerpério e nos 3 meses, os 3 primeiros meses com o seu bebê, que é aquela fase inicial do nascimento do seu bebê. Então, por que que um parto respeitoso pode sim te ajudar a lidar de uma forma mais tranquila durante os 3 primeiros meses do seu bebê? Então, eu quero te contar tudo isso por aqui, mas antes, não esquece de seguir a gente. Coloca aqui, ó, aperta aqui o sininho aqui embaixo de se inscrever e segue a gente para ter acesso a muitos mais vídeos além desse. E aí, quando a gente colocar um vídeo novo, você vai receber um lembrete aí no seu celular. E eu vou estar muito feliz que você está participando de mais um vídeo com a gente. Então é isso. Bora começar? O parto respeitoso é independente da via de parto, tá bom? Então, um parto respeitoso pode ser uma cesárea ou pode ser um parto normal, um parto vaginal, tá bom? Então, independente da via de parto, pode ser sim um parto respeitoso. E o que vai dizer se esse parto é respeitoso ou não? Baseado em alguns pilares que eu vou te contar aqui. Por exemplo, você teve um parto normal, tá? Vaginal, mas ele foi natural, ou seja, você não fez o uso de nenhum tipo de indução farmacológica, mas, por exemplo, você sofreu uma episiotomia, tá? Então, esse foi um parto que houve violência obstétrica, porque episiotomia é uma violência obstétrica. Então, foi um parto respeitoso? Né? Foi baseado em evidências científicas? Não, porque existem evidências científicas que comprovam que não são todas as mulheres que precisam de episiotomia. Na verdade, nenhuma mulher precisa de episiotomia. Então, isso é uma prática ensinada nas faculdades de medicina. Os médicos, eles treinam isso, eles são treinados para fazer essa prática, mas hoje já existem artigos científicos que comprovam que as mulheres não precisam fazer episiotomia, que nós conseguimos sim parir de forma natural, que a gente não precisa de nenhuma intervenção, nem no corpo da mulher, nem naquele bebê, nem no momento do nascimento. Pode ser uma cesárea com indicação clínica correta, né? Não eletiva, esperou ali o momento certo, tá? O momento que teve alguma intercorrência, essa mulher necessitou de uma cesárea, como foi o meu caso. Então, e pode ter sido um parto respeitoso,
tá? Com pele a pele, com golden hour, com respeito à mãe e o bebê, com respeito ao ambiente cirúrgico, ao nascimento daquele bebê, com os procedimentos feitos de forma correta com aquela criança, dentro de uma equipe, né, profissional, amparada, especializada e competente para fazer cumprir ali o desejo da mulher, sobre aquela cesárea, tá? Então existem fatores que podem tornar, sim, um parto respeitoso, independente da via de parto. O primeiro deles é o pilar baseado em evidências científicas. Sim, os protocolos hospitalários e os protocolos seguidos, né, e ensinados pelos médicos, né, pelas médicas obstetras até hoje, na maioria das vezes eles não são baseados em evidência científica. E eu vou te falar que eu caí para trás quando eu ouvi esse dado. Mas é verdade. São protocolos muito antigos e que eram baseados em práticas muito antigas, que não tinham base científica. Hoje, com a ciência muito mais avançada, a gente tem estudos e comprovação científicas do porquê se fazer de uma forma ou de outra. Só que, infelizmente, ainda não são todos os profissionais e todos os hospitais que estão adequados a essas novas práticas, que na verdade não são práticas que já estão ali protocoladas para todos. São práticas que aos poucos estão sendo exercidas dentro dos ambientes hospitalares, dentro dos consultórios, dentro das consultas de pré-natal, dentro dos partos que acontecem e que a partir disso, aos poucos, nós torcemos para que todos tenham acesso, para que você não sofra, nem você e nem o seu bebê, com práticas e procedimentos que na verdade não fazem sentido. Então, por exemplo, quero te dar um exemplo para ficar mais claro. Quando uma mulher vai ter uma cesárea, né, seja ela eletiva ou não, marcada, né, eletiva é marcada ou não, quando ela entra no centro cirúrgico, ela é contida, ela é amarrada nos dois pulsos, né, a mulher fica nessa posição com os braços abertos e aí fica uma tala aqui embaixo, né, tem um apoio de braço, e essa mulher fica contida, tá bom? E ela não pode levantar as mãos, né? Em nenhum momento. Isso é um protocolo instalado lá em 1900 e bolinha, e eles tinham muito, né, aquele discurso de que ia promover a infecção hospitalar, que a mãe não poderia se mexer por conta da anestesia, que a mulher não pode invadir o campo, né, que eles chamam, que é aquele pano que colocam na frente, também por uma questão de infecção hospitalar. Eu lembro muito bem, eu sou gêmea, né, e a minha mãe que fez uma cesárea no nosso parto, foi indicado, né, que tivesse sido uma cesárea, e a minha irmã nasceu dormindo. E ela levantou, tava amarrada, e ela levantou assim pra olhar a minha irmã, porque ela ficou assustada, porque eu nasci, chorei e ela não chorou. E aí o médico deu uma bronca nela, porque ela levantou o tronco pra ver o que estava acontecendo. E aí o médico deu uma bronca nela e falou: pelo amor de Deus, você não pode levantar, né? Então, assim, existem, né, esses protocolos até hoje, tá? E a verdade é que existem estudos científicos que já comprovam que a mulher não precisa ficar contida, que isso não é um fato determinante para a infecção hospitalar e que a mãe precisa também estar com os braços livres para receber esse bebê, que vai ajudar no momento do pele a pele, da acolhida, do carinho, naquele momento, né, que a criança nasce, mesmo, né, numa via de parto cesárea, essa mãe pode pegar esse bebê com os braços, né, e acolher esse bebê. Não só pegar o bebê ali empacotadinho e encostar o rostinho, mas acolher esse bebê, né? O quanto que isso é importante, o quanto que isso promove um vínculo positivo, né? Então ajuda aí nas liberações de vários hormônios que nós precisamos como mães. Então, assim, gente, é muito importante, né, que a gente tenha acesso a esses estudos científicos, de que isso é comprovado cientificamente, não é achismo, e a gente precisa se atualizar como mães para também procurar profissionais que estejam adequados a essas novas práticas. Outro pilar essencial para o parto respeitoso é o empoderamento dessa mulher durante o parto.
Exatamente. Ela conseguir se locomover da forma como o corpo dela pedir, na posição que o corpo dela pedir, ou sair de uma determinada posição, se ela mesmo dentro do seu corpo perceber que aquela posição não está favorecendo de alguma forma, ou ela está sentindo mais dor, ou ela está se sentindo mais angustiada. Então, tudo isso vai fazer com que a mulher tenha mais poder de atuação durante o seu parto. Ou, por exemplo, ser informada de tudo que está acontecendo ali, tá? De alguma maneira, se possível, ter o consentimento dessa mulher de se fazer aquela prática ou não, porque de repente a mulher está se sentindo insegura, com medo, né? Por isso que é importante a gente ter uma equipe em que a gente confie, porque de fato, gente, é um momento de maior vulnerabilidade, né? Você tá ali parindo seu filho, então a gente precisa de uma equipe que de fato a gente confie plenamente, né? Para a gente poder também se entregar para aquele momento, porque o parto ele é muito mental também, a cabeça que vai ditar todas as suas sensações, né? As sensações que o seu corpo vai te trazendo, as sensações fisiológicas que o seu corpo te traz durante aquele momento. Então é importante que essa mãe seja ouvida, seja respeitada, né? Seja acolhida nas suas decisões, mesmo, né, que lá na frente já eu tenho colegas, por exemplo, que esperaram chegar com 10 dedos de dilatação e descobriram que a cabecinha do bebê era muito maior do que, né, a pelve, e aí essa criança teve que nascer de uma cesárea. Então você imagina a frustração dessa mãe, né, de ter percorrido todo esse caminho e ter esperado, chegou 10 vezes de dilatação e descobrir que não ia conseguir, né, por uma, a gente chama isso de desproporção cefalopélvica, que é quando realmente o bebê não tem passagem pela pelve. Então você imagina, a mãe passou, né, durante todo o trabalho de parto ali para dilatar aquele colo do útero, e aí percebe-se que não tem espaço de fato para aquele bebê passar pela cavidade pélvica e vaginal dessa mãe. Então, esse parto natural, né, esse parto normal, perdão, ele não consegue ser dado sequência. Então, você imagina, né? Então, são todas essas frustrações. Então, é importante que essa mãe se sinta confortável para ter esse diagnóstico, para passar por ela da melhor forma possível. E outro pilar também muito importante é a multidisciplinaridade. Sim, gente, a gente precisa entender que um parto, seja ele qual for, ele precisa não ser acompanhado apenas por uma especialidade, tá bom? Cada especialidade tem o seu papel, a sua responsabilidade, a sua potência para entregar durante o parto dessa mulher, né? O seu apoio, a sua informação, a sua prática, a sua experiência. Então é importante que a gente seja munido de vários outros profissionais. Por exemplo, para quem deseja, para quem anseia em ter um parto normal, é muito importante a gente ter uma doula. A doula, ela tem um papel fundamental durante todo o parto. Ela quem vai apoiar, ajudar essa mulher, né, com técnicas e posições diferentes para ajudar na dilatação e na passagem desse bebê. Elas são as anjas da massagem, né? Elas ajudam a gente também a relaxar, a manter a nossa cabeça focada naquele momento presente, a vivenciar aquele parto. Elas também nos ajudam na preparação, né, de um plano de parto, que também é muito importante. Nos ajudam também com formas de induções naturais em casa, se for possível, se for do seu gosto, do seu desejo. Então, assim, não é só o médico, não é só a enfermeira obstetra, tem, né, a presença da doula, tem a presença de verdade de um anestesista que possa aplicar aquela anestesia de uma forma correta, para que você possa fazer um puxo que não seja dirigido. Então, tudo isso, né, são profissionais que vão colaborar de uma forma ampla para uma experiência positiva do seu parto. Por que que um parto respeitoso vai nos ajudar a enfrentar o puerpério com mais leveza? Porque a gente, quando a gente estuda, quando a gente se informa, quando a gente abre a nossa cabeça, né, para outras informações além daquelas que nós já temos, a gente começa a conhecer o diferente, o que é novo,
o que de repente a gente nunca ouviu falar. Começa a se formar novas crenças sobre essas coisas novas que você ouve, que você estudou, que você agora tinha uma opinião e agora tem outra. Então isso vai nos fortalecendo para esse momento do nascimento, para que a gente tenha realmente de fato um parto respeitoso. Quando esse parto respeitoso ele acontece, ele faz com que você elabore o nascimento de uma forma muito mais tranquila, leve e consciente. Isso facilita, né? É quando você recebe o seu bebê nos braços, que é um momento que a gente se vê tão perdida, com tantas coisas e novas demandas na nossa vida, independente se a gente tem ou não rede de apoio, o nascimento de um filho é um momento muito transformador e muito novo na nossa vida. Então, quando a gente passou por um parto respeitoso, passou por esse processo de forma respeitosa, acolhedora, baseada em evidências científicas, seguras, de que tudo aconteceu como, né, como precisou acontecer, porque eu dei o meu melhor, eu fiz aquilo que eu achei que era o melhor, que estava dentro do meu coração, dentro das minhas possibilidades. Então, quando a gente passa por esse momento dessa forma, a gente tende sim a ter um puerpério mais leve, mais tranquilo, né? A gente tende sim a conseguir se fusionar de uma forma mais plena e completa com aquele bebê, né? Se dedicar ali à amamentação, a olho no olho, todas as informações que você teve também vão fazer com que você se sinta mais segura para dar os próximos passos com relação àquele bebê, os próximos desafios que vão se apresentar. Então, tudo isso vai ser muito importante e decisivo nessa sua nova jornada. Se você não teve a oportunidade de se preparar, de estudar, de se conectar com aquele momento, o puerpério tende a ser um pouco mais solitário, pesado. Por quê? Porque você não criou aquela rede de apoio, não foi em busca de informação para se ajudar, mesmo você estando sozinha, tá? Quando o meu filho nasceu, era na pandemia. Minha mãe, ela não veio aqui para casa, porque além, né, de ser na pandemia, ela tinha quebrado o braço. Então a minha mãe só foi conhecer o meu filho com 20 dias de nascido. E eu vou falar para vocês como experiência própria, se eu não tivesse estudado, me informado, me empoderado e tido um parto respeitoso, talvez o meu puerpério e esses primeiros 20 dias com meu filho teriam sido muito mais desafiadores do que eles foram. Porque não existe puerpério perfeito, maravilhoso, flores. Mas você pode sim amenizar tudo isso e fazer com que seja um momento diferente e uma experiência muito mais prazerosa e tranquila na sua vida. Então, se organizar, se planejar, buscar profissionais que podem promover esse parto respeitoso, também a pedir, né, ajuda, né, se vulnerabilizar nesse momento, para que as pessoas também possam te ajudar. Então é importante que a gente se imune, né, de pessoas ao nosso redor, não só durante o pré-natal, não só durante o parto, mas também no pós-parto, né? De repente você precisa de ajuda de um terapeuta, de uma educadora parental, você precisa de um aconselhamento, tá? Então é importante que você se imuna desses profissionais e saiba que eles existem, para que no momento certo você procure-os e consiga de fato desenvolver uma maternidade mais tranquila. Quero te dizer que você pode sim ter um parto respeitoso, independente da sua condição financeira, independente se você pode ou não contratar uma equipe particular. Hoje existem profissionais muito capacitados que trabalham na rede pública, casas de parto que também podem proporcionar para você, o seu bebê e a sua família um parto e uma experiência positiva, que promovem o empoderamento dessa mulher na hora do parto, sua livre escolha, que promovem, né, práticas e procedimentos baseados em evidência científica, e onde todos os profissionais, né, que precisam apoiar e promover esse parto para essa parturiente estão aí à disposição, ativos e cada vez mais presentes. Então eu quero te dizer que é possível sim, a gente só precisa dar o primeiro passo.
E o primeiro passo é ir em busca de conhecimento, de se abrir o seu coração para esse novo momento na sua vida. Seja muito bem-vinda. Então agora me diz, qual o próximo tema que você quer ver aqui no canal? Deixa aqui para mim nos comentários. E não esquece de curtir esse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!